Fixação mental. Podemos definir o estado de fixação mental de uma criatura, encarnada ou desencarnada, com aquele em que ela nada vê, nada ouve, nada sente além de si mesma. Explicar o mecanismo da fixação mental, tal qual se verifica, não é coisa fácil. O próprio Hilário assim o diz, na consulta que faz ao esclarecido assistente Aulus. Sinceramente, por mais me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Faremos, todavia, o que nos for possível para retransmitir, na pobreza de nossa linguagem e na indigência de nossas noções doutrinárias, as elucidações do venerável Aulus. A fixação mental pode perdurar durante séculos e até milênios. O espírito isola-se do mundo externo, passando a vibrar, unicamente, ao redor do próprio desequilíbrio, cristalizando-se no tempo. É como se fosse, em tosca comparação, uma agulha que faz o disco repetir, indefinidamente, a mesma cantilena. Se dissermos a um espírito que se comunica com a mente fixa no pretérito, que nos achamos em 1957, dificilmente compreenderá ele as nossas explicações, uma vez que a sua mente, cristalizada no tempo, reflete, tão só, fatos e acontecimentos, impressões e sentimentos do passado, os quais lhe causaram profunda e indelével desarmonia interior. Um espírito nessas condições pede tempo e paciência dos componentes de um núcleo mediúnico. O seu esclarecimento exige carinho e compreensão, além de muita vibração fraterna que, envolvendo-o, o levem ao esforço renovativo. Estudemos o assunto à luz de um simples diagrama. Campo de batalha igual retaguarda igual amargura, lágrimas, humilhação. Vanguarda igual alegria, felicidade, glória. Vida do espírito igual retaguarda igual estacionamento nas zonas inferiores, reencarnações dolorosas. Vanguarda igual renovação, progresso. A mente humana está simbolizada no soldado que luta pela conquista de posições. Conforme o esforço, a perseverança, o adestramento, ou a má vontade, o desânimo e a inexperiência, ficará ele na retaguarda, entre mutilados e vencidos, ou surgirá, vitorioso, na vanguarda. O soldado luta por vencer e destruir os inimigos externos. A mente luta por vencer os inimigos internos, representados pelo egoísmo, crueldade, vingança, ciúme, prepotência, ambição. O soldado empunhará a espada e o rifle, a granada e a metralhadora. As armas da mente são a humildade, o espírito de serviço, a bondade com todos, a nobreza, a elegância moral, a disciplina. Na retaguarda, para o soldado ou para a mente, o cenário é dantesco, amargura, aflição, humilhação, sofrimento. É a resposta da lei à preguiça e à negligência. Na vanguarda, para o soldado ou para a mente, a paisagem é expressiva, alegria, felicidade, glória. É a resposta da lei ao trabalho e à boa vontade. A retaguarda, para a mente ociosa, significará estacionamento nas zonas inferiores, após a desencarnação, ou reencarnações dolorosas no futuro. A vanguarda podemos simbolizá-la no trabalho renovativo, no progresso, na iluminação, no enriquecimento moral e intelectual. Muita bondade, repetimos, pede o serviço assistencial ao espírito cuja mente se cristalizou no tempo. Assemelhar-se, nas reuniões mediúnicas, a um louco, a quem falamos do hoje, e ele vê, exclusivamente, o ontem. Nada vê, nada ouve, nada sente além de si mesmo. Os dramas conscienciais que viveu, os conflitos amargos em que se debate, os distúrbios psíquicos originados do abuso do livre-arbítrio, se expressam, na atualidade, em forma de alucinação e fixação mental. Como poderá um dirigente de sessão que apenas saiba usar o verbo culto e eloquente, sem o menor sentido de fraternidade, ajudar um espírito nessas condições? Imprescindível se torna,
pois, que os responsáveis pelos núcleos mediúnicos aprimorem os sentimentos e abrandem o coração, a fim de que, identificando-se, de fato, com a necessidade alheia, possam amparar com eficiência o conhecimento doutrinário e, especialmente, a assimilação do Evangelho à própria economia espiritual, são fatores indispensáveis àqueles que se consagram ao esforço mediúnico, no setor das desobsessões, como médiuns ou dirigentes. Ainda sobre o mecanismo da fixação mental, ouçamos a palavra do assistente Aulus. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo da marcha incessante com o sumo bem. A reencarnação, em tais circunstâncias, funciona à maneira de compulsório estimulante ao reajuste. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico e é por ele influenciada, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação. Seria da alma que fixou a mente no passado, não fosse a bênção da reencarnação. Como reajustar-se no além-túmulo, se sabemos que, depois do decesso, leva o espírito todas as impressões cultivadas durante a existência física? Abençoado seja, pois, o Espiritismo pelos conhecimentos que revela e difunde. Santificada seja a doutrina dos Espíritos que doariza de esperanças as nossas vidas, fazendo-nos compreender que o grande porvir nos proporcionará recursos evolutivos que nos compelirão a deixar o sarcófago de nossas paixões inferiores e ascendermos a regiões onde, na condição de servidores de boa vontade, ser-nos-ão concedidas oportunidades de cooperação com Jesus Cristo na sublime causa da redenção dos outros e de nós mesmos. As elucidações que, sobre o problema da fixação mental, nos traz o livro Nos Domínios da Mediunidade, levam-nos a grafar, nas linhas seguintes, uma nova subdivisão das formas obsessionais ou obsessivas. A. Influência do desencarnado sobre o encarnado. B. Influência do encarnado sobre o desencarnado. C. Influência do espírito sobre si mesmo, provocando uma autoobsessão. As formas consignadas nas alíneas A e B são as mais conhecidas. A da alínea C, menos frequente, é uma decorrência da fixação do espírito, encarnado ou não, em situações, fatos ou pessoas. Pensar demais em si mesmo e nos próprios problemas, determina uma auto-obsessão. O indivíduo passa a ser o obsessor de si mesmo. Não haverá um perseguidor, ele é, ao mesmo tempo, obsessor e obsidiado. Obsessão sui generis reconhecemos, mas que existe, sem dúvida alguma, quer entre encarnados, quer entre desencarnados. É muito difícil de ser removida.